E aí, gente, tudo bem? Estão prontos para mais uma aula da nossa escola dominical? Legal. Nós vamos continuar estudando o livro de Gênesis. Hoje é o capítulo 9. Se você não assistiu ainda, você pode voltar a assistir os vídeos que estão aí na lista de vídeos do canal da igreja e você vai poder acompanhar desde o começo, se você assim desejar, ok? Qualquer dúvida, você pode deixar um comentário aí que a gente pode ter acesso e te ajudar respondendo essas dúvidas, legal? Vamos orar então para que Deus possa abençoar esse momento, preparar o nosso coração para a palavra. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor tem nos mostrado o Teu cuidado. Nós podemos ver, Senhor Deus, as maravilhas que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor ainda fará, Senhor Deus, no nosso meio. As maravilhas que começam com a Tua salvação, continuam também com o processo, Senhor Deus, de mudança do nosso coração, para que a gente possa sempre seguir o Senhor. Perdoa os nossos pecados e faz com que a palavra que nós vamos estudar agora, Senhor Deus, sejam fontes de vida dentro do nosso coração. A transbordar não só no meio de nós, mas também para as pessoas que nós convivemos. Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então vamos começar aqui a leitura a partir do capítulo 9 de Êxodo, lembrando que a gente está usando a Bíblia NVI. Depois, o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir, continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Bom, gente, é interessante que quando a gente vê essa passagem, né, tão intrigante, né? Porque tem algumas coisas aqui que parece que não está fazendo sentido, né, com o texto como um todo. Se a gente continuar lendo, né, nós vamos continuar lendo, vocês vão ver que tem algumas coisas que parece que não estão dando uma certa ligação, tá? Mas calma, a gente vai ter esse entendimento aqui. Essa praga, que no caso é a quinta praga, né, que a gente está vendo, Deus então, o que ele fez? Ele foi de novo a Faraó para falar, deixa o povo ir. E o Faraó, de novo, com o coração duro e não queria deixar. E aí Moisés ameaçou, né? Olha, se você não deixar o povo ir, todos os seus rebanhos vão ser atingidos. Todos eles. E é interessante, né? Porque aqui fala, mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. E nenhum animal dos israelitas morrerá. E realmente, nenhum animal dos israelitas morreu. A gente tem ali no versículo, deixa eu pegar aqui o número dele, versículo 6. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Então Deus, de novo, fez a distinção. Mas aqui fala, todos os rebanhos morreram, mas a gente vai ver depois que tinha outros rebanhos. Qual que é a explicação que nós temos para isso, né? Porque a palavra de Deus, ela não é errada. Ela mesmo se explica. Se a gente for continuar lendo, depois ali mais para frente a gente vai ver que tem uma explicação. Mas vamos pensar entre nós aqui. Imagina que você está vivendo num lugar, Deus está agindo nesse lugar e você, de repente, começa a ver, pô, aquele profeta falou um negócio e aconteceu. Aquele falou outra coisa e aconteceu. O que você faria se você tivesse rebanhos e você ouvisse que amanhã Deus iria matar todos os rebanhos que não tivessem protegidos? Porque está falando aqui, o Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos. Os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel. Enfim,
Ele fala aqui, ó, que estão nos campos. O que você faria? Eu iria correr lá e recolher esses rebanhos. Então aí vem uma doença terrível. Para essa doença existem estudiosos que falam várias coisas, né? Mas todas elas, obviamente, é a mão de Deus agindo ali. Uma explicação é que com a morte das rãs, lembra das pragas das rãs? Geraram um tipo de bactéria chamada antraz. E as moscas que vieram depois foram usadas, apesar de as moscas terem saído das casas, elas ainda estavam nos campos, né? E aí essas moscas poderiam ter levado essa doença para os animais que estavam nos campos. E aqueles que estavam protegidos, não. É uma explicação que existe, tá? E uma coisa interessante que eu li aqui, eu vou ler aqui da minha Bíblia de Estudo, que eu achei bastante legal, porque aqui fala... olha só, os egípcios adoravam muitos animais e deidades com cabeça de animais, dentre os quais os deuses Estouro, Apis e Mineves, e a deusa vaca Ator, e o deus carneiro Cnum. Então quer dizer que a religião deles, que tinha tantos rebanhos assim como deuses, começou a ser ridicularizada, né? Deus mostrando que ele tinha o poder sobre isso. Legal, né? Mas vamos continuar. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Eles tiraram cinzas de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os animais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Bom, essa sexta praga, ela tem alguns pontos aqui também que tem as suas explicações, né? A primeira explicação, que seria a mesma praga que tinha atingido os animais e os animais morreram, ela evoluiu em algum tipo de outra praga, dessa vez não matava, mas gerava feridas doloridas, né, purulentas e tudo mais. Mas aqui tem um negócio interessante, que fala o seguinte, ó, os irmãos devem lembrar que algumas pragas, os magos do Egito, né, conseguiram fazer acontecer, né? Conseguiu fazer o sangue virar, a água virar sangue, conseguiu atrair as rãs, aí com os piolhos eles já falaram o dedo de Deus, né? Aqui na morte dos rebanhos não se fala dos magos, e aqui falam uma coisa interessante, né? Que os magos, quer ver, ó? No versículo 11, nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Olha que coisa interessante. Deus mostrando que o verdadeiro poder era dele e não era dos magos. Então você já começa a ter aí uma luta, né? Quebrando, não é bem começa, a gente tem visto isso em todos os capítulos, né? Mas é Deus quebrando passo a passo as crenças dos egípcios. Mas já tinha começado a mexer no povo. Se a gente for voltar aqui na praga da morte dos rebanhos, que foi a anterior, que a gente acabou de ver, você vê que algumas pessoas já perceberam e guardaram os animais. Então ainda não existia o entendimento da palavra do Senhor, mas eles já tinham medo, né? Aqui eles viram que nem os magos poderiam ajudá-los. E agora, na próxima praga, o que será que vai acontecer, né? Vamos dar uma olhada aqui então. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e seu povo, com uma praga que teria eliminado você da terra.
mas eu mantive em pé exatamente com esse propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos e seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre os animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido, e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim, Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram, e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Bom, no caso dessa última praga, de granizo, tem alguns pontos aqui que são bastante interessantes, né? A primeira coisa é que Deus foi lá e colocou, num primeiro momento, Faraó no seu lugar. Ele disse o seguinte, que, olha só, está lá no versículo 15, mas a gente vai pegar um pouquinho antes aqui, no versículo 14. Caso contrário, mandarei dessa vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e seu povo, como uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu mantive de pé com esse propósito, mostrar-lhe o meu poder, fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. É interessante que o objetivo principal de Deus aqui, além de salvar os israelitas, era mostrar o poder, mostrar quem ele era e mostrar que ele era o único Deus, o único. E a gente vê como o ser humano consegue ter um coração duro, né? Nos dias de hoje, será que é assim também? Será que a gente também age dessa maneira com Deus? A gente vê as maravilhas do Senhor, a gente vê o que a palavra de Deus mostra como advertência, e mesmo assim a gente faz errado, a gente peca, a gente não segue o que Deus mandou a gente fazer. E isso é um negócio que me intriga bastante, porque eu entendo que todos somos pecadores, mas quando eu peco, muitas vezes eu fico pensando, poxa vida, mas por que eu estou pecando de novo? Por que eu estou errando de novo? É um ponto que a gente
deveria dar mais valor, né? Mas nem sempre a gente faz isso. A gente vê casos de pessoas que passam por tantos milagres na vida e mesmo assim parece que não dão o devido valor ao Senhor. É interessante, né? E aqui também vem falando aqui, né? Que Deus falou que ia acontecer a chuva de granizo e disse: amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito. E aí Deus ainda fala assim: olha, faz o seguinte, viu? Guarde o seu rebanho, porque o que tiver no campo vai morrer. E aí tem um negócio interessante, ó. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Então aqui, a gente já tinha comentado isso na quinta praga, né? A gente vê isso acontecer agora, está aqui registrado, é que muita gente já estava temendo a palavra do Senhor, já estava entendendo que Deus era Deus mesmo e que as pessoas tinham que tomar cuidado. A gente vê, se você continuar lendo a palavra de Deus, você vai ver lá em Josué o fruto disso aqui, porque lá em Josué, Raabe fala, quando eles foram invadir lá, foram conquistar Jericó, Raabe falou que nós sabemos, chegou até os nossos ouvidos, o que Deus fez no Egito. Olha só, 40 anos depois, a palavra de Deus chegando para esse povo que não era israelita nem nada, mas mesmo assim a palavra de Deus chegando. Então, isso é uma coisa interessante, não é? Aí caiu aquela chuva de pedra com raio, trovão, aquela coisa horrenda, e foi matando o que tivesse no campo. Destruiu tudo, todos os animais que estavam no campo, os homens que estavam no campo, as plantações que estavam na época de colheita e tudo mais, devastação total. Menos em Gósen, que é onde estava o povo de Deus. Não é? O que é interessante aqui é que o faraó mandou chamar Moisés e Arão e reconheceu que era pecador. Pela primeira vez, ele reconhece que ele é pecador. Não é? Desta vez pequei, o Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Né? A gente não aguenta mais isso daqui. Já foi demais. Né? Mas o coração dele não era sincero. Não era. E Moisés foi lá e falou: tudo bem, eu vou saindo daqui, eu vou erguer a mão, vou orar, mas se você continuar isso daí, Deus vai piorar pro teu lado aí, viu, amigo? E uma coisa que é interessante é que, olha só, o que Moisés fala para ele, lá no versículo 30, mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem o que é temer, o que é tremer diante do Senhor Deus. Possivelmente, o faraó endureceu o coração, mas ele era aconselhado também a fazer isso. Então você vê que parece que ele estava tentando manipular Moisés para que Deus fizesse a vontade dele, né? Como se Deus não soubesse, né? E aqui tem no versículo 31 uma coisa interessante, né? O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido, o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Na Bíblia Almeida fala que o trigo e o centeio ainda não tinham brotado, né? Então, quer dizer, não deixou devastado a ponto deles passarem fome, né? Ou gerar uma fome tão grande assim, porque depois o resto da plantação ia voltar e pelo menos alguma coisa ia ter para eles comerem, não é? Agora, uma coisa que é interessante, eu estava pensando no meu mundo de Bob aqui, pensando no negócio aqui, eu comecei a rir comigo mesmo, né? Porque olha só, estava caindo a chuva de pedra, destruindo tudo, matando tudo. Então, versículo 27, então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Se ele mandou chamar, porque Moisés e Arão não estavam ali, certo? E aí, no versículo 33, fala assim: assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Então, olha só, Moisés saiu de onde estava, foi até o faraó,
e depois ele voltou de Faraó, saiu da cidade, aí que ele orou e aí que parou o granizo e toda essa chuva. Aí vem a minha pergunta, como é que Moisés não levou pedra, chuva de pedra na testa, não se molhou nem nada, né? Bom, molhar pode ter se molhado, mas como que ele não morreu? Então aí no meu mundo de Bob eu fiquei imaginando, sabe aqueles desenhos animados antigos que o cara estava andando com uma nuvem na cabeça, já viram isso daí? Então, Moisés era o contrário, o mundo acabando e no entorno dele Arão, nada acontecendo. Então quando eu vejo isso, eu vejo que Deus estava protegendo os israelitas lá em Gósen, mas aonde eles estivessem também. Deus o tempo todo está ao nosso redor, nos protegendo e fazendo com que a gente passe por momentos difíceis sim, porque não se iluda que você não vai ter momentos difíceis, você vai ter, mas você vai ter a proteção do Senhor e Ele vai estar ao seu redor. Da mesma maneira que Moisés não foi atingido pelo granizo, na nossa vida, se a gente confiar em Deus, nós muitas vezes vamos sofrer problemas, vamos sofrer prejuízos, vamos ter aí a nossa vida, vamos ter a nossa reputação manchada por mentiras, por calúnias e tudo mais, mas a nossa salvação e a nossa vida com Deus, a gente não perde. E se a gente for firme na nossa integridade, uma hora ou outra a verdade aparece e aí a gente pode ser restaurado. Ou não, porque para mim o que importa não é a minha reputação, e sim o meu caráter. Não é o que as pessoas pensam de mim, e sim o que eu sou perante Deus. Amém? A gente tem que pensar um pouquinho nisso também. E nessa vida, nessa terra, o que a gente perder aqui era daqui mesmo. Você não leva nada para frente. Se você perdeu um negócio aqui nessa terra, você perdeu alguma coisa que é daqui dessa terra, não é do futuro, não é da vida eterna. E outra coisa, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Quem imaginou que a gente ia passar por uma pandemia? Quem imaginou que a gente ia passar por tanto problema? Possivelmente, em 2019, muitas pessoas que morreram na pandemia nem sonhavam nisso. E de repente vem, já acontece isso e tudo mais. Não é verdade? Então a gente não tem poder sobre o futuro. Deus cuida da gente. Mas uma coisa a gente tem, é o futuro do lado de Jesus. E isso é o mais importante de todos. Então que a gente, vendo essas maravilhas, que a gente não seja como o Faraó e seus conselheiros. Mesmo vendo as maravilhas, a gente endureceu o coração. Amém? Vamos orar para que Deus possa colocar essa palavra dentro do nosso coração, para que a gente possa entender, para que a gente possa abrir nossa mente, para que o que a gente estudou aqui sirva para nós, para o nosso futuro e tudo mais. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse estudo, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem falado comigo, falado com meus irmãos. Que o nosso coração seja um coração dedicado ao Senhor, um coração que vê o mundo com simplicidade, um coração preparado para enfrentar essa vida, Senhor Deus, confiando no Senhor, confiando na Tua salvação, confiando num futuro do Seu lado, Pai. Que a gente se preocupe menos com as coisas desse mundo e se preocupe muito mais com as coisas do porvir. Que a gente não seja de coração duro como Faraó e seus conselheiros, mas que também a gente não seja interesseiro, como muitos que guardaram os seus rebanhos, mas no fim das contas ainda não acreditavam no Senhor. Fizeram isso só porque era uma maneira fácil de proteger o que tinha. Que a gente não seja assim. Que a gente não queira um Deus utilitário que nos atende na hora que a gente deseja. Que a gente não queira um Deus mais parecido com Papai Noel, que a gente pede um presente de Natal e se a gente é bonzinho a gente recebe. Não, Senhor. Que a gente possa Te amar pelo que o Senhor é. Que a gente possa, Senhor Deus, olhar para os Teus olhos, olhar para a Tua face e não para as Tuas mãos. Que a gente possa entender o que o Senhor é e não o que o Senhor tem para me dar. Ô Pai, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós erramos e muitas vezes a gente se esquece do Deus bondoso que o Senhor é. Muito obrigado por tudo. Abençoa os meus irmãos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, então nós vamos ficar por aqui.
Espero que vocês estejam gostando dessas aulas. Eu espero que tenha ajudado a entender melhor esse livro tão importante que é o livro de Êxodo. E também eu espero que tenha movido uma transformação também no seu coração. Semana que vem nós estamos de volta. Até lá.